principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza, aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento, ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e a gente dá início nesta quinta-feira a mais um podcast Papo Reto, direto da redação aqui da ABN, e desde já quero agradecer mais uma vez, o pessoal estava com saudade de você, viu, Jonas? O Jonas está aqui do meu lado nesse podcast de quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio, agradeço a todos que estão acompanhando aí a Agência Brasil de Notícias pelas redes sociais, e hoje vamos dividir a mesa com os Márcios, né? Os Márcios. E você pode participar, porque a proposta do podcast é trazer sempre assuntos relevantes para toda a sociedade. E hoje a gente vai falar de energia elétrica, vamos falar da concessionária Amazonas Energia, vamos falar de medidores. A gente tem trazido à tona aqui um assunto sobre os novos medidores e a atuação do IPEM aqui na cidade de Manaus e também em algumas cidades do interior do estado. E a gente quer a sua participação no Instagram, no Facebook ou no nosso WhatsApp. O número é o 994 60 0627. 994 60 0627. Manda a sua mensagem, manda a sua denúncia, faz o seu posicionamento, porque hoje a gente está recebendo nada mais, nada menos do que o diretor-presidente do IPEM Amazonas, Márcio André Oliveira Brito. Meu amigo pessoal, Márcio, seja bem-vindo ao podcast Papo Reto. Muito boa tarde, querido amigo Márcio, boa tarde, Jonas. Inicialmente, parabenizá-los pelo podcast, sempre com temas de interesse da coletividade. Você não sabe como isso ajuda a sociedade, principalmente a conhecer seus direitos. Quantas e quantas vezes nós somos lesados em uma transação comercial e às vezes não sabemos que o Estado tem uma estrutura pronta para atender. Daí a importância desse espaço. E também agradecer o momento, a oportunidade de informar a sociedade das atividades realizadas pelo governo do Estado, pelo IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, é o órgão oficial no Estado de medições, que é delegado do Inmetro, representa a autarquia federal em Manaus. Olha, eu que quero lhe dar os parabéns, tá? Porque quando eu falo peitar, é ter a coragem de resolver alguns assuntos junto a uma concessionária tão grande que é a concessionária de energia elétrica Amazonas Energia. Mas já vou te dar esses parabéns, porque antes a gente sempre começa o nosso podcast, porque as pessoas hoje conhecem o Márcio Brito da mídia, né? Nas redes sociais, pela atuação do IPEM, o diretor-presidente do IPEM, as pessoas conhecem, mas poucos conhecem o Márcio, né? O meu xará, em casa, né? Num momento de lazer. Como é que é a personalidade do Márcio Brito?
Então, Márcio, o Márcio André é essa pessoa simples que iniciou a sua atividade nesse segmento de fiscalização. Ainda no primeiro período de engenharia, conseguimos um estágio lá no IPEM. Engenharia ambiental, né? Engenharia ambiental. Conseguimos um estágio lá no IPEM e estamos lá até hoje, há 27 anos. Obrigado, erramente. De estágio para diretor-presidente, olha só. Então, Eu fiquei curioso quando vi esse trecho. Passamos por vários setores, né? Conhecemos a atividade de desenvolvê-la. Me considero um bom filho, um bom pai, um bom marido. Você é bem tranquilo, né, Márcio? É um cara que não tem aquela... Nunca ouvi o Márcio falar com uma voz mais alta do que essa que ele está falando aqui. Nunca ouvi. É verdade, Márcio. É uma das nossas características, né? Sempre ter o bom senso. Nós sabemos que a posição que nós ocupamos, nós podemos decidir os caminhos de uma empresa, de uma indústria, do comércio, do serviço. E a nossa intenção não é inviabilizar a atividade econômica de ninguém. Eu sempre prego aos meus técnicos, ao meu corpo jurídico, que eu gostaria que o indicador de multa no IPEM fosse 0. Isso significa que o mercado está 100% corrigido. Em conversa com outros presidentes de outros estados, quando apresentam indicadores de 40%, 50%, até 60% de multa, e achando que isso é positivo, a nossa orientação é que não. É que se a multa está muito alta é porque o mercado está poluído, está existindo prática enganosa, o consumidor está sendo prejudicado. Então nós trabalhamos muito porque, primeiro, identificamos não como diretamente nossos fiscalizados, são nossos clientes. Hoje o conceito da fiscalização 4.0, do uso da tecnologia, você consegue aumentar a cobertura, você trata com todo respeito aquele empresário que realmente gera emprego, fortalece o comércio e faz a máquina girar. O governador Wilson Lima tem uma particularidade, a orientação dele é o seguinte: nunca multe na primeira fiscalização. Porque nós partimos do princípio que às vezes as pessoas estão cometendo um possível erro por falta de orientação, principalmente no interior do estado. No interior do estado a comunicação é mais difícil. Olha, nós fizemos uma campanha educativa no interior do estado e a irregularidade baixou 20%. Era falta de informação. Você tem uma ideia? Principalmente aqueles municípios de fronteiras que entra muita coisa. Tudo que o IPEM fiscaliza. Entra brinquedo, entra preservativo, entra capacete, material, mangueira de gás. Tudo isso entra. E as pessoas, os comerciantes daquela calha de rio, compravam um valor menor para revender. A partir de um trabalho de orientação, dizendo para o comerciante, lá o Ribeirinho, não só tem que ser produto certificado, você vai ter problema, compromete a segurança. Olha que legal, hoje, além de ter diminuído 20%, quando chegam essas ofertas, o comerciante já informa. Tem o selo do Inmetro? Se não tem, nem vou comprar. Porque eu já fui orientado, já sei que eu vou ter problema. Já faz a fiscalização ali mesmo. Vou para o IPEM. Então, quando nós passamos a educar no sentido dos regulamentos técnicos, mas com uma linguagem simples. Você já foi em todos os municípios? Nós visitamos todos os municípios, 61 municípios. Nós inauguramos 2 unidades fluviais, que é exatamente o IPEM em cima da água. A nossa dificuldade, Márcio e Jonas, era realizar o trabalho no interior, porque nós precisamos de laboratório para testar os produtos. Sim. E como fazer esses ensaios lá no interior do estado? Então, nós desenvolvemos aqui um projeto pioneiro e audacioso, fazer um IPEM em cima da água. Você imagina, pegar tudo o que existe aqui na sede em Manaus, os 6 laboratórios, e colocar sobre as águas numa embarcação. Agora, funciona aqui numa balsa? É uma balsa com todos os laboratórios, com telecentro, e fazer medições numa embarcação onde existe banzeiro, quer dizer, é toda uma estrutura preparada. Você tem que selecionar o lago que não tenha muito banzeiro. A época, as âncoras são diferenciadas, as bancadas têm um emborrachamento diferenciado, porque ali nós vamos aplicar as penalidades no caso de fraude. Então, tem que estar muito forte tecnicamente para a indústria não contestar. Olha, isso é um avanço, né? Para quem conheceu o Inmetro, e como eu conheci o Inmetro já, o IPEM, desde o início, né, que acompanhei desde o início a atuação do IPEM, quando você começou a gerir todo esse instituto, é um avanço ter uma balsa como essa.
Pois é, nós ganhamos um prêmio, né? A única unidade fluvial da América Latina que realiza as medições. Com isso, nós temos 2. Fizemos uma. Eu lembro que até o laboratório tinha que fazer fora, porque não tinha laboratório local. É verdade, muita dificuldade. E você, Márcio, conhece o trabalho há muito tempo, porque desde, Jonas, eu estava na fiscalização ainda, como fiscal, né? E o Márcio acompanhava as medições, e eu até brincava com o Márcio. Márcio, você está virando fiscal do IPEM, porque uma hora o Márcio acompanhava a atuação no posto de gasolina, outra hora no supermercado, outra hora no comércio, nas feiras. Então, em todas essas áreas que há relação de consumo. Eu ia perguntar como o IPEM atua no interior do estado. O senhor agora acabou de introduzir o assunto, mas como os cidadãos do interior do estado eles observam, qual é a leitura deles? Eles são complacentes, eles recebem bem a ideia? O senhor também falou mais cedo que antes houve uma redução de 20% por conta da falta de informação, e hoje, quando eles observam a balsa, como eles enxergam isso? Já é natural para eles ou existe alguma resistência? Como eles observam a atuação? Então, Jonas, pra você ter uma ideia, antigamente, sim, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz em Manaus era 1 quilo. No interior era 600 gramas, 700 gramas. Como não existe, esses empresários, alguns empresários, os maus empresários, dizem o seguinte: olha, no interior não tem fiscalização, vamos preparar os lotes com peso menor e jogar para o interior do estado. Então, você chegava em São Gabriel da Cachoeira, aquele cidadão estava pagando 1 quilo de feijão, mas estava levando 600 gramas, 700 gramas. E o comerciante que está fazendo a venda também não sabe. Também nessa relação é vítima também. Então é de cima para baixo. A empacotadora prepara os lotes, manda para o interior, o comerciante compra e revende. Ou seja, é uma cadeia de irregularidades. Então, quando hoje a unidade fluvial chega no município, primeiro que já vira atração, porque nós temos visitações, temos palestras e movimenta o município. E o cidadão do interior, e principalmente os comerciantes, entendem: não está chegando aqui o Estado para me prejudicar, está chegando serviço aqui. Então, com isso, porque o que nós fazemos? Nós levamos assistência técnica. Encontramos balança pesando contra o proprietário. E sabe o que era, Márcio? A posição da balança que ele estava usando. Ele estava perdendo. Então, nós levamos assistência técnica, ensinamos como é que ele pode verificar se um produto está irregular. Não precisa ser fiscal, existem detalhes a serem observados. Então, o que nós percebemos é uma grande aceitação. Os postos de gasolina, os pontões, quando o IPEM chega, às vezes, sabe, com vazamento, enfim, comprometendo o meio ambiente. Claro, hoje, a estrutura que o IPEM tem nos deu muita expertise para identificar quando realmente há a intenção da fraude ou quando realmente a pessoa não tem o conhecimento. É uma questão de aferição de um equipamento, um negocinho de ajuste ali, né? Posição. Enfim. As nossas características também são muito diferenciadas. Você tem uma ideia, um fato engraçado, que, bom, o IPEM executa a atividade do Inmetro, então é uma atividade federal. A legislação que fiscaliza os postos de gasolina diz o seguinte, que a mangueira não pode ser superior a 5 metros. Claro que o legislador nunca imaginou que tinha um posto de gasolina com loja de conveniência flutuando no meio do Rio Negro. Então, era assim. Claro que não pensou nisso. E quando nós fazemos as reuniões plenárias aqui em Manaus, eu faço questão de fazer em Manaus, para trazer para esse choque de realidade, que existe um posto de gasolina que deve cumprir todas as regras que um posto de São Paulo na Avenida Paulista. Sim. E aí, eu lembro que o Inmetro, eu falei, olha, mas vamos lá, 5 metros não chega nem perto da voadeira. Então aqui no Amazonas a mangueira tem que ter no mínimo 20. E como o órgão fiscalizador, porque para ter até 5 metros foi realizado vários ensaios e sabe que não vai ter prejuízo ao consumidor. Mas, Márcio, como é que tu vai garantir que uma mangueira de 20 metros não vai ficar produto no corpo da mangueira e o consumidor vai ser lesado? Aí é exatamente essa nossa inteligência do dia a dia, né, para que possamos dar esse resultado. Aqui não pode ser só um frentista. Um leva a mangueira até a embarcação, que geralmente o tanque está lá no porão, e o outro fica na ponta da bomba. Então, há o ajuste perfeito na hora que faz a quantidade, que paga a quantidade. São rotinas que não existem em outro lugar no país. São peculiaridades. Então,
o IPEM entra, além de fiscalizar, em trazer alternativas aí para a população do interior, nesse quesito. Exatamente. A nossa função, como eu falei anteriormente, nós trabalhamos para zerar a multa. Para zerar a multa. O que nós queremos é fazer atividade preventiva. Porque hoje, além da atividade preventiva, que é o nosso plano de trabalho, nós atuamos com as fraudes e com as denúncias, né? Então, se a nossa ouvidoria, o nosso call center não tocasse, era muito melhor. Nós trabalhamos para isso, o nosso alvo é esse. Mas, infelizmente... Tem o mínimo de infrações... De irregularidade. Eu quero, sabe, você tem uma velocidade maior, você chega no posto de gasolina, fiscaliza tudo, dá tudo certo, ótimo, homologou aquele posto por mais 6, 7 meses e vai para outro, e vai para outro. Essa balsa que você falou aí, Márcio, quantas balsas são que o IMET tem hoje? Uma? Nós construímos duas. Balsas. Nós temos uma balsa que ela é de fiscalização e pesquisa, porque o IPEM também avançou nessa área de pesquisa, principalmente da biodiversidade. Nós temos parceria com a Fiocruz para fazer esse trabalho, e uma outra que eu costumo brincar dizendo que é puro sangue, é só fiscalização mesmo. São 6 laboratórios de pré-medidas, que é tudo que é embalado na ausência do consumidor. Porque eu imagino, uma das nossas atividades, que é essa fiscalização do pré-medido, está em 90% do nosso cotidiano. Você acorda, Jonas, você vai escovar o dente, está lá no creme dental, 90 gramas, será que tem? Você vai tomar banho, está lá o shampoo, 90 ml. Será que tem? É nossa responsabilidade garantir que ali tenha. E como fazer isso? Tem que ter um planejamento muito forte. Aí essas balsas, elas saem de Manaus, quando tem fiscalização, elas estão aí, por exemplo, no município hoje? Elas saem cumprindo um plano de trabalho, né? Nós geralmente fazemos por calha de rios, né? Então, calha do Rio Madeira, a balsa sai e fiscaliza 8 municípios. Sai daqui, vai para Novo Airão, a Nova Olinda, Manicoré, Humaitá. Aí vai fazendo. Vai fazendo. Passa 50, 60 dias fechando aquela calha. E a outra na outra calha. Então nós vamos fechando todo o interior. Além das ações transversais. Olha só, nós passamos por um momento, estamos passando ainda, porque o IPEM é um órgão estadual, mas o orçamento é federal. Porque a atividade é federal. E o Inmetro Nacional está vinculado ao Ministério da Economia, que foi o ministério que recebeu o maior corte no orçamento. Prejuízo, então, o reflexo chega nos IPENs. Com isso, nós houve a necessidade de nos reinventarmos. Foi quando nós conversamos com o governo do Estado e o governador teve assim uma iniciativa de vanguarda. Ele disse o seguinte: olha, Márcio, vamos fazer o seguinte, o Estado vai ajudar, vai fazer o custeio dessas balsas para essas balsas não pararem, mas não vamos levar só fiscalização não, vamos levar mais serviço. E fizemos um projeto social, integrado. Cidadania. Então hoje uma balsa está em Barreirinha, hoje, neste momento, em Barreirinha, e a outra em Humaitá, com os serviços do governo, Sejusc, a Serviço de Saúde, são 6 laboratórios. Cidadania, né? Cidadania, são 6 laboratórios. Nós deixamos 2 para fazer perícia e ensaio, e os outros 3 readaptamos para oferecer serviço de cidadania. Então, além da nossa atividade comum, essas unidades fluviais também atuam nessa ação transversal. Com isso a gente aumenta a cobertura no interior. Vamos falar das medições, das fiscalizações dos medidores de energia elétrica. Acho que esse que é o assunto do momento. Sim. E como eu falei anteriormente, Márcio, parabéns desde já de aceitar esse desafio e não ter medo, ter coragem mesmo de fiscalizar, porque a gente sabe que existe uma grande força contra, né, quando se fala de concessionário de energia elétrica, quando se fala de concessionário de abastecimento de água, né, grandes concessionários que atuam há muitos anos. Então, parabéns pela coragem de fiscalizar esses medidores e constatar, né, que o consumidor, em muitos momentos, realmente é lesado. E aí eu te pergunto, como é que foi esse balanço? Como é que tudo começou? Então, Márcio, o medidor de energia é regulamentado pelo Inmetro, é nossa missão fazer esse trabalho. Muitas pessoas me perguntaram: Márcio, mas só começou a fiscalizar agora? Não, desde 2019 já fiscalizamos mais de 25 mil aparelhos. Mas em janeiro desse ano, nós intensificamos esse trabalho, face a grande reclamação em função da tarifa que está muito alta. Então nós conversávamos nos bastidores. Na verdade, as contas aumentaram tipo de 400 para 800 em alguns casos. Então, né? Já existem vários pontos que constroem uma conta
que já é muito caro. Tem a questão da bandeira vermelha, tem a questão da tarifa que está muito caro. Então, se o seu medidor estiver certinho, tua conta já vai dar alta. Né? Tem aquele momento que a tarifa fica mais cara, que é à noite, ali, aquele período, né? Das 19 às 23 horas. Então, assim, o conjunto de elementos para fazer a fatura ser gerada já é muito caro. E todo mundo reclamando, e nós intensificamos essa fiscalização. Márcio, fiscalizamos, Jonas, mais de 2.000 medidores até hoje, a partir de janeiro. Só esse ano? Só esse ano. E assim, existia medidores contra a Amazonas Energia? Existia. O problema é que a Amazonas Energia tem um mecanismo muito direto, ele te multa. Quando você está sendo beneficiado e a companhia está sendo prejudicada, imediatamente ele faz uma multa e se você não quiser pagar, você vai lá e parcela. Ou então você vai ser interrompido. Vou cortar. Então, existe mecanismo. E o consumidor? Refém. Então, nós encontramos 36 medidores que estavam sendo utilizados numa residência. Isso dentro de uma amostragem, né? Nesse número de 2032. 2000 e pouco, E é engraçado que eu vi alguns não, 1 ou 2 veículos falando assim, mas só foi 2%, porque de 2032 só encontraram 36. Eu falei, verdade, 2%. Mas existem 950 mil aparelhos instalados hoje funcionando. Vamos aplicar a estatística, pegar esses 2%? Nós estamos falando de 20 mil casas com fraude. 20 mil casas. Né? Por que nós não fazemos essa afirmação? Nós somos responsáveis tecnicamente. E a fiscalização não vai parar agora. Nós vamos chegar num número muito maior. Porque eu costumo dizer, Márcio e Jonas, que se fosse um aparelho já era muito grave. Sabe por quê, Jonas? Porque na sua casa só tem um aparelho. Ou seja, na sua casa é 100%. Ou tu paga. Se teu aparelho estiver errado, para você é 100%. Eu vou ter que pagar. Né? Eu costumo fazer uma analogia em função dessa pandemia. Então, aquela família, aqueles pais que tinham 2 filhos e infelizmente um faleceu de Covid, ali é 50%. Então, depende muito do cenário. O medidor de energia, se um desse errado, já era um problema muito sério. E nós encontramos 36 que estavam instalados há anos nessa residência, e aí independe da tarifa, pode ser alta, pode ser mais barata. Aquele cálculo, existia irregularidade. Como é que é feita a conta? A conta é o quilowatts-hora, que é medido pelo aparelho, vezes a tarifa, e aí inclui a taxa de iluminação e algumas outras taxas, e gera. Como é que é feito o quilowatts-hora? É um medidor que mede. Então, se você lê ali 900 kWh no mês, e se você tira esse equipamento, leva para o laboratório, faz os ensaios, e vê que a cada 1 kW que é injetado, ele dá um resultado de 2, 3, ou seja, a tua conta está muito maior do que o seu verdadeiro consumo. Doutor, entra mais uma variável nisso ainda, certo? Se não for o IPEM, infelizmente não tem como ser constatado por outras vias. A população realmente fica refém da empresa porque não tem, ou existe uma maneira do morador, da moradora identificar, constatar ou desconfiar. É difícil, né? A olho nu é difícil. O indício é no valor da conta. Até porque, lá nos medidores, a Amazonas Energia, o fabricante, eles colocam lacre. Se violar aquele lacre, você já não tem razão mais de nada. E outra, eles contestaram até, na época que eu estava no programa que eu dei a notícia, e a gente pediu uma resposta da Amazonas Energia, eles contestaram, dizendo que não, que a aferição e a medição do Inmetro que estava errada, que eles não estavam errados. Do Inmetro não, do IPEM, perdão. É verdade, então, eu acompanhei eu acompanhei essa coletiva, né, que rapidamente já foi desconstruído quando eles tiveram acesso a todos os laudos e os ensaios, o IPEM cumprindo na íntegra o regulamento e sendo até usando um excesso de zelo, porque para reprovar um equipamento são 6 itens. Porque às vezes, como o regulamento é muito complexo... Ele passa por 6 etapas? São 6 etapas. Por exemplo, se um visor tiver com uma leitura manchado, não dá para ler, ali já está reprovado. Nós nem consideramos isso. Eu pedi para a equipe técnica focar em um ensaio chamado ensaio de exatidão. É onde realmente vai no coração do medidor, se ele está medindo certo ou não. E é ali que foi reprovado. Então, nem foi reprovado por erros formais, foi reprovado por medição contra o consumidor. Realmente é um fato novo,
né? Hoje eu estava conversando com o meu corpo técnico, um diretor falou comigo, olha, desde o descobrimento do Brasil, nunca uma concessionária foi autuada e, pior, multada por um órgão delegado do Inmetro. E a nossa responsabilidade é maior, Márcio e Jonas, que nós presidimos a Associação Nacional dos IPENs. Então, vira reflexo e espelho para todos os IPENs do Brasil, que hoje nós atendemos diariamente, porque vão iniciar esse trabalho nos seus Quantos estados. fazem parte dessa associação, Márcio? São 24 estados, porque Brasília não tem IPEM, o Goiânia é uma superintendência do Inmetro e o Rio Grande do Sul também é uma superintendência do Inmetro. O que eu quero te dizer é que dos IPENs que existem, 100% são associados. Todos os outros delegados. Isso, né? todos os delegados são associados à ANOD. Nós presidimos, né, há 2 anos a associação e nós passamos todo esse legado, porque o que nós queremos é verificar como é que está o país, como é que estão as regiões. Né? Então, claro que existe realmente uma, não vou chamar de pressão, mas uma sustentação muito grande por parte da concessionária, onde no primeiro momento era desconstruir tecnicamente. Sim. Aí viu que não tinha essa possibilidade, nós chamamos a diretoria da Amazonas Energia, o IPEM, e a orientação que nós falamos foi o seguinte, olha, parem de tentar desconstruir tecnicamente, nos apresente um plano de ação, mostre para o órgão fiscalizador que vocês estão desenvolvendo um método que vai garantir a cobertura desses 900 mil medidores que existem instalados na cidade. Me mostre um planejamento, vá por esse caminho, que aí sim a empresa está contribuindo para a sociedade. Que eu iria perguntar agora ao senhor. A partir do momento que o IPEM autuou a empresa, a concessionária, perdão, a orientação que vocês tiveram a partir do momento que eles tentaram desconstruir o laudo, qual foi? No caso, o senhor acabou de responder que foi de apresentar um plano. Em quanto tempo esse plano dado a eles, essa possibilidade, tinha um prazo aí para ser entregue? No momento que foi autuado, foi lá em fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro. Lavramos o auto de infração e demos os 10 dias para ele apresentar as contrarrazões, esse plano, evidências que está melhorando o processo, né, que o relacionamento com o consumidor está melhor, enfim. E nós recebemos esse material, mas julgamos improcedente. Entendo. Veio muito aquém comparado à irregularidade que foi constatada. Então, no mês de março, já lavramos um terceiro auto de infração. Encontramos mais 6, Márcio, reprovados, e agora no interior do estado. Eu lembro que vocês estavam em Manacapuru também fazendo. Isso, nós estamos avançando no interior do estado, nós estamos participando da CPI itinerante da Assembleia Legislativa, presidido pelo deputado Sinésio, e nós estamos acompanhando. E a reclamação sai na hora. A população reclama, o IPEM já está presente no município, imediatamente vai à residência, retira o equipamento e traz para Manaus para fazer o ensaio. Encontramos irregularidade em Presidente Figueiredo, em Tefé, e hoje nós estamos testando os aparelhos de Tabatinga. Ou seja, nós estamos falando ainda há pouco do interior. Então, o braço do Estado também está chegando no interior e estamos evidenciando isso. Na segunda-feira, quando nós apresentamos a multa e entregamos em mãos à diretoria da Amazonas Energia, né? E, mais uma vez, cobramos esse plano estratégico que possa garantir que o consumidor ele não quer ser beneficiado, ele quer pagar o justo. É isso aí. Ele quer pagar o justo. Então, ele acha que a conta está cara, mas se ele consumiu aquilo, ele vai parcelar, ele vai pagar. O problema são os relatos. Eu passo o dia na rua, o apartamento, a residência fica fechada e minha conta está vindo muito alta. Eu não estou dizendo que 100% dos casos é o problema do medidor errado, mas é um ponto bastante relevante. Mas o medidor ele sai aferido do Inmetro. Isso. Né? Aí ele vai para as mãos, digamos assim, da Amazonas Energia. Aí a Amazonas Energia vai lá e instala o medidor. Em que momento que há essa diferença? Porque ele foi aferido no Inmetro, tá ok, mas na hora de aplicar, é na hora que os profissionais vão instalar que há essa diferença? Então, na verdade, todos os instrumentos de medição no país, taxímetro, bomba de gasolina, balança, tudo passa pelo Inmetro. Tudo que é regulamentado pelo Inmetro, o fabricante não pode vender nenhum se não for homologado.
Então ele vende homologado e vende para quem? Para as concessionárias, Sim. no caso de medidor de energia. As concessionárias pegam esse aparelho homologado pelo Inmetro e instalam na sua residência. A responsabilidade do resultado desse aparelho é do detentor. Quem é o detentor? A concessionária. A concessionária. Então a concessionária tem que ter um planejamento de monitorar esse medidor. Se perceber... No meio do caminho pode ter dado algum... né? Monitorar, a responsabilidade é dele. Aí, é responsabilidade da concessionária se a instalação foi mal feita, se houve algum problema do fabricante até a instalação. A responsabilidade é deles. O IPEM é o órgão fiscalizador. O IPEM não quer levar muito em consideração as razões que levaram aquilo, que nós temos que garantir esse aparelho médico correto. Nós temos que garantir se a bomba de gasolina está correta, se o taxímetro está correto. E a responsabilidade é do detentor. Então, hoje existe tecnologia para identificar quando existe realmente a prática de fraude por parte do consumidor, que a conta sai lá de, exemplo, R$600 para 100. Eles não identificam? Imediatamente mandam uma equipe, eles têm software para identificar isso. Mensagem. E por que não identifica o contrário? Sim. Olha, ali o consumidor ele está sendo prejudicado. Vamos lá fazer a responsabilidade da concessionária, vamos lá retirar esse medidor e colocar um novo. E vamos chamar o cliente e dizer, olha, você estava pagando a maior. Isso foi uma das coisas que nós questionamos também no processo. Porque eu falei, tá bom, nós identificamos esses 36. Vocês já ressarciram esses 36? Já chamaram esses 36? Porque a autuação foi em fevereiro. E a reunião está acontecendo hoje, 21 de março, que foi na última segunda. Todos já foram ressarcidos? Né? Então são respostas que nós não temos ainda. Que precisa ser esclarecido. E o que nós orientamos, Márcio, aproveitando a sua audiência no podcast Papo Reto, é que esses consumidores prejudicados que denunciaram e já receberam laudo, nós orientamos que no primeiro momento procure a concessionária. Mas caso haja qualquer tipo de dificuldade, imediatamente acionar os órgãos do consumidor, como o PROCON, Delegacia do Consumidor, Defensoria Pública e até a Justiça. E uma outra coisa que é importante, que eu não posso deixar de falar, é que o laudo oficial tem que ser do IPEM. O que estava acontecendo era o consumidor fazer uma reclamação, a própria empresa ia lá, retirava e devolvia o laudo dela. Olha, está aqui, não tem erro. Isso é um laudo unilateral. Aí não tem como, né? Então, nós aproveitamos e agradecemos mais uma vez o espaço para a sociedade entender que, olha, você foi multado pela Amazonas Energia? Cadê o laudo? Está aqui. É o do IPEM? Não tem valor nenhum. Mas aí a população pode não aceitar, Márcio? Não deve aceitar. Porque, olha, você está dizendo que meu medidor está errado, então deixa eu ver o laudo do IPEM. Eu quero que o IPEM faça esse teste. E eu quero acompanhar a medição. O consumidor pode exigir isso. Deve exigir isso, ele não pode aceitar. Então, e aí começaram as reclamações por meio da nossa ouvidoria. Multas aplicadas com laudo unilateral. Então, o que nós estamos informando a população é que o laudo oficial é do órgão oficial, é o do IPEM. O IPEM que tem a imparcialidade técnica para dizer se está medindo correto ou se existe divergência, se está dentro da tolerância estabelecida. E nesses casos flagrados estavam muito a maior. Eu acredito que o resultado disso é mais trabalho, né? Porque vocês vão ter que fiscalizar outros e outros milhares de medidores. Márcio, nós criamos... Quiçá todos, hein? Nós criamos uma... Era só pela ouvidoria, onde recebemos denúncia de todas as nossas atividades. Gerou gargalo. Então, inauguramos um novo call center. Aproveito para falar o número é o 3303. Coloca na tela aí, Lucas. 9698. 3303 9698. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 17. Então, nós criamos um canal exclusivo para denúncias de medidor de energia. Com 40 atendentes, então o que nós queremos é dar essa resposta. É através desse canal que a população pode solicitar a análise do laudo do IPEM. Exatamente. E não importa o modelo. Se é um modelo convencional, como existem 950 residências, ou são um daqueles 13 mil do modelo novo que foi inaugurado. Porque a Justiça interrompeu a instalação, né? Então só deu tempo de instalar 13 mil. Então... as pessoas podem falar, mas o IPEM já testou os novos e está ok. Nós testamos uma amostragem. Dessa amostragem, realmente, nenhum apresentou uma irregularidade. Mas isso não representa os 13 mil. É por isso que nós precisamos que o consumidor que tenha dúvida denuncie. Márcio, eu quero ler aqui algumas mensagens que estão
Estão mandando aqui no nosso Instagram. Isso é do Instagram, Fabiano? WhatsApp, aqui o pessoal está mandando aqui, ó. Uma vez a Manaus Energia foi lá em casa, retirou o medidor alegando que havia fraude. Falaram que ia para a empresa no Maranhão fazer aferição. Não tive como me defender. Recebi a multa de quase R$5.000. O Juarez está falando aqui. Então, Márcio, verdade. É delicado, Juarez. é o que você falou agora. É aquela aferição unilateral, onde só a empresa faz. Márcio, é interessante assim, olha. A concessionária não pode alegar desconhecimento da lei, porque é o ramo dela. É o ramo. Então ela tem que saber quem fiscaliza e quais são as legislações. Existe uma legislação do Inmetro que permite a concessionária contratar um laboratório privado para fazer essas aferições, mas para controle de processo. Então, um consumidor que fez uma denúncia, quem tem que tirar essa dúvida é o órgão oficial, é o Inmetro, é o IPEM no estado. Então, a primeira defesa também constataram isso. Nós temos um laboratório credenciado pelo Inmetro para fazer. Falei, ok, mas não alcança atendimento de denúncia. Então, se você quer fazer o seu controle de processo, pagando ali, e aí, né? no controle de processo, você quer melhorar a sua linha, você contratou um laboratório privado e ele vai trabalhar para ti. Vai colocar aí os medidores. Mas o que nós estamos falando são frutos de denúncias, irregularidades, tem que ser um laudo isento, tem que ser o IPEM. Um oficial. Um oficial. Então, começamos a definir os conceitos. O que é laboratório privado acreditado pelo Inmetro e o que é o órgão delegado do Inmetro no Estado. Então ficou muito claro. Mas isso que o Juarez falou, por muito tempo aconteceu. É exatamente o exemplo que eu dei. Foi multado com um laudo unilateral. Da própria empresa. Olha, inclusive, é legal aqui o que fizeram aqui. Coloca essa tela. Essa tela. Então. Isso, olha aí, ó. Então. Pô, bacana, hein? Muito legal. É isso Muito aí. legal. O Então, call center do IPEM, ó. Você pode ligar para lá, fazer a sua denúncia, porque é importante isso que o Márcio está falando, viu, Jonas? Porque é muito fácil a concessionária de ir lá, ó, vou fazer uma aferição no teu medidor. Aí ele pega o medidor e chega lá, não, olha, deu errado. Não... Sim, mas é a minha palavra contra o serviço que está sendo oferecido, então fica meio complicado. Realmente é uma verdade unilateral, né? Onde o consumidor não tem vez ali de reclamação. Mas eu vou continuar aqui, Márcio, enquanto o pessoal está vendo aí na tela, a Maria falou assim, na minha casa a conta era alta. O rapaz da Amazonas Energia que foi lá, foi até legal comigo. Disse que havia um fio frouxo. Depois disso, minha conta baixou. Ó, é o processo de instalação, né? instalação. E tem uma diferença, Márcio e Jonas, de competência. Então, o IPEM, ele é responsável pela medição do equipamento, para saber a confiabilidade, se está certo ou se está errado. Agora, instalação, relacionamento com o cliente, descumprimento das legislações federais, isso é agência reguladora, é a ANEEL. Então, a população tem que entender as competências e o que nós fazemos. Nós recebemos muita denúncia em relação a isso. Claro que nós registramos tudo e encaminhamos a ANEEL, mas a população tem que entender. Olha, existem duas legislações estaduais e uma federal que diz o seguinte, Márcio. Para retirar teu equipamento, eu tenho que primeiro mandar uma carta para você. Isso. Dizendo que eu tenho até 10 dias para fazer essa retirada. Isso é muito difícil. Para fazer essa retirada, eu vou marcar até 10 dias o horário para ir lá retirar. O que nós recebemos na nossa ouvidoria é que a população sai para trabalhar, quando volta já retirou, já tem um outro medidor e já está... E eu vou te falar uma coisa, a concessão do condomínio, isso. E nesse caso, claro, nós somos um órgão de Estado, nós temos que receber essas denúncias. Mas aí a ANEEL, imediatamente nós registramos e passamos. Por quê? Porque é o relacionamento com o cliente, é o desrespeito. Falando em ANEEL, só para registrar que na quarta-feira nós temos uma reunião, o IPEM, o presidente da CPI em Brasília, com toda a diretoria da ANEEL, exatamente para tratar essas questões que foi a única no país. Então, certamente, isso pode estar acontecendo em outros estados. Lugares, verdade. Vamos aqui, o pessoal está dando parabéns para você, viu, Márcio, aqui pelo trabalho. Obrigado. Parabéns pela competência, a Cássia falando aqui, o João Paulo, parabéns por lutar por nossa população. O Douglas está dizendo aqui, ó, na casa dos meus pais a energia é muito alta, eles passam o dia fora e a conta tem em média R$900. Pois é. É um dos casos que talvez, a gente não está dizendo que tem problema, mas provavelmente pode ter alguma coisa aí desajustada. Isso é legal que
as nossas atividades têm correlação. Então, só pegando esse gancho, isso que você acabou de falar, que a nossa amiga falou, é a mesma coisa que você abastecer num posto próximo da tua casa e botar R$100. Tu sabe onde teu ponteiro chega. Quando tu vai num outro posto, tu bota os mesmos 100 e o teu ponteiro não chegou naquele lugar. Opa, é um indício. Mesma coisa. Ela só fica fechado. E como é que essa conta está alta? Isso que é importante o consumidor, né, é saber que ele não precisa ser muito conhecedor da legislação, não. Ali é um indício. Se existe ou não, denuncia o IPEM. É a nossa competência verificar. É a nossa missão. Se está ok ou não. O Fábio disse assim, ó, como sei se o meu medidor está contando corretamente? Posso chamar o IPEM para aferir o medidor da minha casa? Como é o nome dele? É o Fábio. Fábio, agora o governo do estado, por meio do IPEM, montou uma estrutura exclusiva para esses casos. Independentemente... mas aí eu te pergunto assim, eu vou ligar para o IPEM, meu medidor, estou querendo que faça uma aferição. Paga alguma coisa? Nada. Não paga nada. Aí o IPEM vai lá, tira o medidor e a Amazonas Energia não pode... Não, porque o que acontece? Multar? Isso era um dos gargalos. Porque o IPEM, quem tem a competência, a expertise para retirar o medidor é a concessionária. Porque tem que desligar a rede, enfim. Isso. Então, como funciona? Isso foi pauta da reunião com a diretoria toda do Inmetro, da Amazonas Energia. Todas as denúncias que nós recebemos, nós registramos, informamos imediatamente ao nosso laboratório, que fica também, nós fizemos questão de colocar um laboratório lá na Amazonas Energia. Dentro da unidade. Lá, a partir do momento que nós informamos a Amazonas Energia, nós acompanhamos a retirada. Então, como a competência é a Amazonas Energia, para desligar a rede, que nós não sabemos fazer isso, então nós temos 4 equipes que saem todos os dias acompanhando 4 equipes da Amazonas Energia. Então, você fez a denúncia, você vai receber uma visita da Amazonas Energia, mas com o fiscal do IPEM do lado. Isso eu não sabia, viu? Ao lado. É diferente. E aí nós vamos acompanhar. Ele vai desligar a rede, nós vamos acompanhar, retira o aparelho, coloca, lacra, a partir daí entrega ao IPEM, que está lá. E esse medidor entra para o laboratório, nós realizamos todas as análises e emitimos o laudo para o consumidor. Então, foi necessário realmente aumentar face à demanda. Né? Nós tivemos que otimizar todo o trabalho para dar essa resposta à sociedade. Porque o que acontece? Não adiantava fazer a denúncia para o IPEM e a Amazonas Energia vai lá tirar. Ia ter insegurança. Então, o consumidor hoje se sente confortável que ele denunciou para o IPEM. Ele quer ver o fiscal do IPEM lá. Sim. Se o fiscal do IPEM não tem a competência para retirar, mas ele está lá olhando. Ele vai lacrar junto com a empresa e ele vai receber o equipamento. Então, nós vamos ter a garantia que não houve nenhum tipo de interferência do momento da retirada até o laboratório do IPEM. É um grande desafio esse negócio de Amazonas Energia, de energia elétrica. Tem muita coisa para fazer aí, né, Márcio? Tem muita coisa. Olha, isso é apenas um segmento. Pois é, a gente vai já entrando. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Mas olha, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer que também nós temos laboratório de água, de hidrometria. É o mesmo princípio. Se você está com dúvida na sua conta, denuncia o IPEM, que nós temos um laboratório para fazer o mesmo princípio. Retira o hidrômetro, leva para a bancada, realiza os ensaios. E se realmente estiver reprovado, nós vamos identificar. É o mesmo call center, Márcio? É o mesmo call center. Água e energia, nós direcionamos para esse call center. Todas as outras denúncias, nós temos a nossa ouvidoria, que o número é 0800 092 2020. Então, para as demais demandas, é a nossa ouvidoria, mas água e energia, nós temos uma estrutura diferenciada. Vamos entrar no quesito agora, gasolina, que tá cara, gasolina, rapaz. O cara já é que nem a conta de energia, né? A tarifa já é cara. Se o cara paga errado, vai aumentar ainda mais o custo. A gasolina é cara, se o cara paga e não tem a quantidade de litros corretamente, é pior ainda. Márcio, tem algumas curiosidades que é assim, que nós identificamos no dia a dia, né? E existem dicas simples para o consumidor verificar na hora se existem indícios de fraude. Nós sabemos que com a correria do dia a dia, você nem olha para a bomba, chega, olha, bota R$50 e vai embora. Tá mexendo no celular ali? Não vale a pena ficar pelo menos 20 segundos, reservar aqueles 20 segundos na hora do abastecimento. Na prática, chegou no posto, imediatamente olha para a bomba, vê se está partindo do zero.
Isso é importante, porque nós já identificamos casos que chegava o primeiro carro, botava R$50, ia embora. Chegava o segundo, por má fé do frentista, ele não zerava a bomba. A pessoa fala, coloca 150, já tinha 50. Ele só fazia colocar mais 100. Então, e aí chegava lá, dizendo, não, mas o ponteiro não subiu, chama o IPEM. Íamos lá, realizávamos todos os testes e a bomba está certa. Mas não pode, é muita denúncia, a bomba está certa. E começamos a fazer um trabalho de inteligência e vimos que era má fé do frentista. Então, os cuidados. Primeiro, verifica se a bomba está partindo do zero. Depois verifica se tem o selo do Inmetro, aquele I do Inmetro com o ano vigente. O IPEM realiza 100% dos postos a verificação anual. Todo ano, sem nenhuma denúncia, é nossa missão validar aquela bomba. Então nós realizamos as aferições e colocamos um selo que vale por um ano. Esse selo tem que estar visível ali, né? Ele é colocado no painel, logo ao lado do preço do total a pagar. Então, o que nós orientamos? Porque, Márcio, nós fiscalizamos mais de 60 mil balanças no ano passado. Mas balança, balança, é possível o fiscal passar e não ver um comércio. Ou o comércio está fechado, mas posto de gasolina não tem como não ver. Sim. Então, por isso que nós garantimos que posto de combustível nós visitamos 100% na cidade de Manaus. Então, nós validamos essas bombas, colocando o selo do Inmetro com o ano vigente. Então, vamos lá. Verificou que a bomba está zerada? Verificou que tem o selo do Inmetro? Acompanha o abastecimento. Se mesmo assim, o ponteiro ainda não subir, é importante o consumidor ter essa informação. Todo posto possui um aferidor. Então, quando o IPEM chega para homologar as bombas, também testa o aferidor do posto. Bota o selo e lacra também. Ora, não subiu? Chama imediatamente o chefe de pista ou o gerente e fala, olha, eu estou desconfiado dessa bomba, faça uma aferição na minha frente. E a leitura é muito simples. Tem lá uma escala, mas tem um ponto zero. É só você fixar naquele ponto zero. Ele vai colocar 20 litros, esse combustível tem que chegar no zero. Você nem precisa saber quais são as escalas, quais são a grandeza. Não, o consumidor você tem que saber o seguinte, faça uma aferição aqui para mim, bote 20 litros no seu aferidor. Ele vai botar, você vai olhar no visor. Não chegou no zero. Você, como cidadão, acabou de flagrar uma fraude. Né? Nós recomendamos sempre pedir a nota fiscal. Sim. Então, assim, são cuidados que é importante saber. E denunciar o IPEM. Sim. Denunciar o IPEM para que nós possamos tomar as penalidades. Esse seria o segundo passo após eu, como consumidor, identificar a fraude. Direto ao IPEM. Ligar direto para o IPEM. No caso das bombas, quando a gente verifica a irregularidade. Após identificar o problema, entrar em contato direto com... Na hora já pediu o ressarcimento ali. Sim. Na hora e exercer a sua cidadania mesmo. Sim. Denunciar o IPEM. Nós precisamos que a população nos ajude, porque fica uma fiscalização mais inteligente, mais dirigida. Né? Nós temos equipes nas zonas da cidade. Ora, mas se eu tenho um alvo ali, sim, eu vou primeiro nesse alvo. Então, assim, a nossa ouvidoria e o call center só foi para 70 reclamações por dia. Por dia? Por dia. De combustível? De medidor de energia. Medidor de energia. Mas, em média, nós recebemos entre 15 e 20 denúncias das demais atividades. Esse tipo de combustível, Márcio, todo tipo de combustível que o IPEM fiscaliza ou especificamente só gasolina? Não. Tudo que é comercializado no posto. Porque o que nós verificamos é a quantidade. Então a quantidade tem que estar certa, seja de diesel, de álcool, de gás natural. Pois é, essa questão do gás natural, que agora está mais em moda, né? Em evidência. Como é que está sendo essa fiscalização? Olha, na primeira semana de março nós reprovamos um posto com gás natural. Então, assim, o gás natural é uma questão muito sensível, porque as pessoas reclamam, a fila é muito grande para abastecer. O posto que você está falando, qual foi? Foi o que fica no distrito. No distrito, ali na Bola. No distrito próximo do shopping. Do shopping sim. na... sim, ali na... Estúdio 5 ali. Estúdio 5, Então, o que acontece? O gás também é comercializado no metro cúbico, no volume. Então, o consumidor paga pelo volume medido. Então, nós identificamos uma irregularidade,
né? Também fizemos todas as penalidades, aplicamos multa, lacramos a bomba. Funciona da mesma forma que a gasolina, assim, tipo, mediu uma coisa, marcou uma coisa, mas foi colocado... Foi colocado, a menor. Exatamente. O que muda é a grandeza, aqui no combustível é líquido, é volume. Sim. E lá no gás natural é medido em massa, né? Em metros cúbicos, desculpa. Então, nós encontramos também, mas o princípio é o mesmo, é verificar se tem a marca do Inmetro, o selo, porque nós fazemos esse trabalho anualmente em todos esses aparelhos. É mais difícil de fiscalizar o gás natural? Não, é o mesmo princípio. No combustível líquido nós temos um padrão, que é um aferidor daquele, só que é o calibrado pelo Inmetro, né? Por isso que nós calibramos o do posto, porque do posto tem que ficar igual ao nosso, para poder ele ficar fazendo um controle. E no gás natural, o padrão é um dispenser, é também uma medida padrão, você vai injetar a quantidade de gás, vai verificar no mostrador e vai ler no nosso equipamento, tem que bater. Acho que o gás natural é até mais fácil hoje de se fiscalizar pela quantidade. Porque nós nós temos poucos postos, 4 postos, mas a questão do gás natural, ele se torna mais complexo em relação à segurança. Nós já identificamos muitos carros, verdadeiras bombas relógio andando na cidade. Inclusive já teve casos de pegar fogo, né? De explosões. Explosões. Então, olha só, Márcio e Jonas, se você deseja colocar gás natural no seu carro, você só pode procurar 5 oficinas credenciadas pelo IPEM. Então, o que acontece? O IPEM, se você quer mexer com gás natural, você vai solicitar o IPEM, você tem que atender o regulamento do Inmetro para ser um instalador. Questões físicas, documental, ferramentaria, espaço físico, se você atender 100%, o IPEM te homologa. Tem alguns clandestinos aqui? Então, nós temos 5 credenciadas, mas existem pessoas que insistem em querer fazer na oficina fundo de quintal. O que acontece? É toda uma cadeia. Aí é segurança, né? Então, olha só, olha como é grave. O cara está colocando em risco a própria vida. O sistema é todo interligado. Então, como acontece? O consumidor, ele procura uma das 5 oficinas credenciadas pelo IPEM, realiza a conversão, automaticamente já se comunica com o organismo de inspeção, que é credenciado também pelo Inmetro. O organismo de inspeção vai convalidar que essa instalação está ok. Daqui já está conectado com o Detran, para que ele troque o documento e coloque gás natural bicombustível. Então, é um sistema que roda. Mas algumas pessoas, infelizmente, não fazem essa sequência e procuram um gás natural, uma pessoa que sabe instalar, um kit que ele comprou no LX já usado. A gente tem ideia de quantas oficinas clandestinas tem de instalação? Olha, não, existe um trabalho, inclusive nós já formalizamos a Polícia Civil, que está trabalhando muito nessa área, porque o que acontece? E também um trabalho nos postos. Então, o que nós orientamos é que os frentistas, chegou um carro com gás, porque existe uma bomba exclusiva de gás, sim, solicita o certificado do Inmetro, do IPEM, para saber se aquele carro foi instalado numa oficina credenciada. Então, o próprio frentista... Na hora. E você acredita que alguns empresários ainda nos questionaram, dizendo o seguinte: mas Márcio, quer dizer que o meu funcionário, o meu frentista vai fazer o papel do fiscal? Meu amigo, é apenas uma informação, porque se aquilo ali explodir, o seu funcionário é o primeiro que vai morrer. Sim. Fora o seu patrimônio, então... O pensamento Pois é, então o nosso desafio é exatamente esclarecer, fazer a pessoa entender que segurança não tem limite. Sim. Então, ora, para a segurança do seu posto, do seu patrimônio, do seu funcionário, orienta aqueles frentistas que trabalham só na bomba de gás natural. E diga o seguinte: ao abastecer, primeiro peça o certificado. Está no porta-luva, se ele fez. Antigamente, nós até mudamos isso, sabe, Márcio e Jonas? Porque era um selo que nós colocávamos no para-brisa. No para-brisa. E aí não foi bem começou a ter furto de kit de gás natural. Não. O pessoal olhava o selo e dizia: aqui tem kit de gás natural. Aí arrombava o carro para roubar o cilindro, para roubar. Aí nós evoluindo, nós não. A pessoa não anda com o documento do carro, vai andar com o selo. E agora nós avançamos para o digital. Então ele vai lá na hora e mostra. O frentista olha, ok. Simples. Ali é a garantia que essa pessoa cumpriu o fluxo do sistema em relação ao gás natural. Mas a Páscoa está chegando. E os ovos de Páscoa precisam estar no peso correto. Não, já está chegando agora. Mais uma atividade do IPEM. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, é trabalho no IPEM. Olha, mas graças a Deus a gente
tá aí nessa luta, mas como eu lhe falei, cheguei no IPEM com 17 anos de idade, como estagiário, meu primeiro e único emprego. É legal ver você. Nunca trabalhei em outra coisa. É legal ver a evolução, né? Obrigado. O teu crescimento e a evolução do trabalho do IPEM junto à sociedade. Isso é bacana. Que bom, que Como bom. é que tá esse... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos te convidar para uma outra oportunidade para falar dessa operação dos ovos de Páscoa. Isso. Tá, vamos ver se a gente consegue agendar, viu, Camila? Até porque a partir da outra semana que o mercado vai estar aquecido. Isso. Né? Os ovos de Páscoa, mas olha, é uma coisa só para não passar. Ano passado nós encontramos marcas nacionais com peso menor. Aí, olha a curiosidade. Encontramos a marca X aqui em Manaus, levamos para o laboratório, estava lá na embalagem, 400 gramas. Só tinha 320. Como nós somos o presidente da associação, eu fiz uma pesquisa nos IPEs do Brasil, principalmente do Sul e Sudeste. A mesma marca aprovou lá. Ora, quer dizer que acha que no Norte não tem, no Amazonas não tem fiscalização? E aí encontramos irregularidade em marcas nacionais. Será que eles fabricam especificamente para algumas regiões? Pois é, dá para perceber o seguinte, aprovou no Sul, aprovou no Sudeste e reprovou aqui no Amazonas. E espero que esse ano essa marca esteja corrigida. Pelo menos já está informado que tem um IPEM atuante. Sim, aqui. Exatamente, obrigado. Mas quero te agradecer imensamente. Tá aqui no nosso podcast Papo Reto. A gente está com 1 hora de entrevista, já o tempo passa rápido, o assunto é muito longo. Voou. Mas já vou agendar com a Camila para você voltar aqui para falar dessa operação Páscoa. Vamos falar da operação também do fim de ano, operação junto aos brinquedos, material escolar, enfim, todos o restante das operações que vocês realizam durante o ano. Por isso quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado um tempo na sua agenda. Sei que está corrido. Interior, um dia desse convidei, mas vamos falar aí da fiscalização em Manacapuru. Márcio, eu tô indo para ali, eu tô para cá, e aí, enfim, mas a agenda está corrida e eu quero te agradecer ter esse tempinho aqui com a gente. Nós aqui agradecemos, Márcio e Jonas, oportunidade ímpar, quero dizer que eu gostei muito de participar, um papo leve, informações, uma linguagem bem simples, que não adianta também falarmos tecnicamente que a população não vai entender. Então ela tem que entender isso mesmo. Olha, olhou, pesou, achou que está errado, denuncia, está aqui o número. Então, assim, muito feliz de participar. Quero te dizer que você me chamar logo, porque realmente eu gostei. E quero te confidenciar, é o primeiro podcast que eu participo. Olha aí, viu? É a estreia, hein? É a estreia. Pé direito. Pé direito. Muito obrigado aí por todo o apoio que você sempre nos deu, divulgando, passando as orientações para a sociedade. É muito importante, porque nós transformamos os consumidores também em fiscais, no momento que nos ajudam a cumprir a nossa missão. Replicando. Né? Muito obrigado. Jonas, obrigado mais uma vez. Eu também quero agradecer. Eu sempre falo no fim dos programas que é sempre um grande prazer estar de frente com personagens que levam políticas públicas à população, e hoje foi um grande exemplo disso. A gente já tem evidenciado há muito tempo, há muitos anos aí, que normalmente nesses casos nós acabamos nos tornando reféns, né, dessa situação, e hoje a gente pode aí pelo menos entender como identificar mais ou menos o princípio de um problema. Foi muito bom, muito engrandecedor esse podcast. E olha, estou recebendo aqui já informações, não só os ovos de Páscoa, mas a cesta básica também. Tem a cesta básica, tem os brinquedos que vem dentro do ovo de Páscoa, que tem que ser certificado. Tem muito assunto. Eu tenho um amigo que fala assim, Márcio, o IPEM parece que é o síndico, né? Porque tudo cai lá. A cesta básica é o combustível, é o material elétrico, é a energia, é o capacete. Mas enfim, essa é a carteira de serviços que nós oferecemos à sociedade. Bom, Marcinho, muito obrigado pela sua presença, Jonas, valeu. E eu quero agradecer também a parceria dos nossos amigos aqui do podcast Papo Reto, o Eric e a Amanda, né, Camila? O Hashiru, acertei? Hashiru. Inclusive podia marcar um dia, né, pro Hashiru mandar aqui uma barca e tal, pra gente mostrar aqui como é que funciona, que barca tem que ser bonita, né? Ser bonita. O Maná Delivery também, o Renison, que está sempre com a gente aqui no podcast Papo Reto. Valeu, Renison, obrigado pela parceria. Auto Rodas, Coyote Suspensões, Chefão Barbearia, o Robson, meu amigo Robson também. Valeu, obrigado pela parceria. Um abraço também pro pessoal do Congresso da Pizza, que está com a gente aqui no podcast Papo Reto. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A todos vocês, boa quinta-feira. Quinta-feira hoje, né? Semana que vem tem mais. Temos já terça-feira? Que é a possibilidade de terça-feira? Próxima terça, Issa Abraão.
Isso, Abraão, vem na próxima terça bater um papo reto conosco. Vamos falar de eleições, né? Eleições, leituras, cenários. Isso que tá um pouquinho sumido, né? Mas ele tá nos bastidores, ele tá nos articulando. bastidores, tá fazendo uma pré-leitura. Ele continua por enquanto no PDT, certo? Mas é isso que a gente vai bater um lero com ele aqui na próxima terça para saber quais são os planos dele para essas eleições. Eita, vamos conversar com ele num papo reto aqui, bem atraente. Terça-feira, no mesmo horário, a partir das 5h03 da tarde. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que